Boa tarde. Vamos dar início em mais uma reunião do Grupo de Estudos de Tumores Hereditários Latinoamérica, desde o Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo, no Instituto de Ensino e Pesquisa, sempre nos apoiando nas nossas reuniões teletransmitidas por streaming. Lembrando sempre que essas reuniões ficam gravadas depois, disponíveis no site do nosso grupo para serem assistidas a qualquer momento. Elas ficam disponíveis para os membros. É só fazer o login e a senha e qualquer membro tem acesso a qualquer das nossas reuniões desde 2013. Nós devemos ter quanto lá, Jefferson? Umas 70 reuniões já? Tem mais, né? É um conteúdo muito legal. Quem quiser assistir alguma reunião que versaram aí sobre os mais diversos temas de predisposição hereditária ao câncer, é um material que fica disponível no nosso website. Na nossa reunião de hoje, nós vamos falar de um tema que, pelo que eu me lembro, a gente nunca abordou aqui nas nossas reuniões. É um tema muito interessante, muito complexo, foge do dia a dia do oncologista geral. Eu acho que é um tema que tem uma interface muito grande com a genética, com a hematologia, com a oncologia clínica, com a cirurgia oncológica, inclusive, com epidemiologia, para traçar esquemas de prevenção de câncer em famílias com predisposição. É um tema muito interessante e a gente escolheu esse tema hoje com a apresentação do Dr. Vinícius Mola, que é médico assistente aqui da hematologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele teve a gentileza de preparar essa apresentação e dispor do tempo para ajudar a gente aqui na nossa discussão. E também eu queria agradecer a Thaís, médica residente da oncologia clínica aqui do Hospital Sírio-Libanês, do 2º ano, né, Thaís? E a Fernanda, que organizou toda essa reunião, que fez o meio de campo para que essa reunião acontecesse. E agradecer a todos os presentes aqui também, o Pablo, o geneticista que está aqui comigo, o pessoal que está aqui atrás, a Lê, e não posso deixar de agradecer também, antes de começar, as nossas 2 enfermeiras da oncogenética, a Carla e a Janina, que sempre nos prestigiam e colaboram organizando a apresentação de alguns exemplos de famílias do nosso registro de câncer hereditário aqui do Hospital Sírio-Libanês. Então, nós vamos fazer uma reunião com 3 partes. Primeiro, o Vinícius apresenta uma primeira parte, depois a Thaís vai falar uma segunda etapa da reunião e, no final, a Carla e a Janina vão apresentar 3 famílias com alterações patogênicas em genes de Fanconi em heterozigose. Muito obrigado a todos. Vinícius, essa reunião informal, a gente tem mais ou menos uns 55 minutos. Então, assim, fique à vontade para você apresentar da maneira que você achar melhor. E sempre que tiver uma pergunta assim, a gente vai conversando, vai interrompendo, tá bom? Perfeito. Muito obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Então, a minha apresentação eu dividi em 2 partes. A primeira é um caso clínico e a segunda eu vou falar sobre a anemia de Fanconi. Começando pelo caso clínico. Então, a história começa no final do ano de 2015. É uma paciente de 42 anos do sexo feminino, de antecedentes. Ela era hipotiroideia, histórico de TB tratada na infância, asma controlada e um rim pélvico. Ela vinha em seguimento aí com outro médico no outro serviço, com uma anemia desde 2015, era uma anemia leve, já tinha sido investigada e só estava em observação. Porém, ela foi evoluindo com uma pancitopenia, teve o diagnóstico de SMD em outro serviço, ela veio para nós para uma segunda opinião. Aí, já estava começando a fazer 3 ciclos de hipometilante, aí, sem resposta. Não tinha nada de histórico familiar, de doença neoplásica na família, e no exame físico nada chamava atenção, a não ser que ela tinha uma baixa estatura, mais nada. Ela tinha um hemograma aqui do nosso serviço, que ela tinha feito em 2006, que era normal, a não ser um VCM mais alto, de 105. E aí ela chega para nós no final do 2015 com esse hemograma aí, com HB de 4,6, com um leuco total de 720 e
37 mil plaquetas, né? Não tinha feito o diferencial. Bom, foi feita uma avaliação medular. O mielo veio diluído, no que a gente conseguiu obter, veio 3% de blasto. Da imunofeno, desse mesmo mielo, veio com 4% de células mieloides imaturas, né, compatível com um blasto neoplásico. E a biópsia veio por uma medula óssea hiposcelular, 40% de celularidade. Foi visto aí também uma displasia de série vermelha e megacariocítica. Tá? Ela tinha sido tratada nesse outro serviço, né, como mielodisplasia, porém não tinha sido feita uma análise completa, né? A gente sempre, quando você tem uma SMD hipoplásica ou uma anemia plásica, a gente procura fazer o DEB, enfim, essa pesquisa. Aqui foi feito o FISH, veio sem alterações, cariótipo veio 46XX, porém ela veio com um DEB positivo e posteriormente vai ser feito o PCR aí, eu já coloquei mais para adiantar, que veio como FANC-A, que é o mais comum mesmo. Mas, enfim, aqui ela estava sendo tratada como SMD, não tinha o diagnóstico de Fanconi, foi aqui que a gente descobriu. Sendo assim, a gente, enfim, colocou ela no branco, ela não tinha doador aparentado, a gente inscreveu ela, conseguimos doador não aparentado. Foi feito um regime para Fanconi, na verdade, com timoglobulina, fludarabina, ciclofosfamida e TBI. Tá? O transplante dela teve até uma enxertia rápida, D+12, e a quimera foi 100% do doador. Né? Entretanto, esse é um regime não mieloablativo, é um regime que é para ser muito tranquilo o transplante. Na idade dela, tirando se não fosse Fanconi, muito tranquilo, não para ter praticamente nenhuma intercorrência. Porém, no caso dela, colocamos uma reação com ATG, neutropenia febril, nódulos pulmonares. Na verdade, o que eu separei? Né? Aquelas de cima, racha, neutropenia febril, podem ocorrer, não é tão comum. Mas a elevação de transaminase no nível dela chegou a mais de 5 vezes. Né? Isso não é comum, não é uma pessoa que não tem Fanconi. A gente fez uma redução aí depois, durante o condicionamento, de 75% da dose da ciclofosfamida. Mucosite grau 3, mais uma vez, não é comum nesse regime, se não fosse Fanconi. Estomatite também, ela fez uma lesão renal aguda, fez uma leak síndrome, né, com extravasamento para o terceiro espaço, como se tivesse feito um regime muito mais intenso, um regime mieloablativo. Né? De complicações pós o TMO, ela fez um GVHD agudo de trato gastrointestinal, fígado e pele grau 4, ela teve uma diarreia importante, que respondeu com solomedrol e rituximab. Até provavelmente por causa dessa toxicidade que ela fez, ela expôs mais antígeno e por isso fez esse GVHD agudo nesse momento. Também ela fez uma MAT secundária ciclosporina, a gente teve que suspender a ciclosporina, deixou um nível mais baixo. Fez uma reativação do CMV, que isso daí também é mais comum. Depois ainda vai evoluir com GVHD crônico de pele e boca, que foi córtico dependente, não ficou córtico refratário, a gente não conseguia tirar o corticoide dela ao longo na verdade, de meses, 4, 5, 6 meses, mantinha com dependência de corticoide. A gente vai passar para o Jakavi, que é inibidor de JAK, aí, com boa resposta, mas depois, mais para frente, eu falo como ela está. Também interessante, ela já tinha passado o transplante, já estava controlado o GVHD, estava tudo bem, e em janeiro de 2017 ela veio numa consulta com um quadro de tontura e bradilalia. É uma coisa que, enfim, os familiares notaram também, ela veio para o nosso serviço. Foi feita a ressonância, a gente viu essa imagem aí de 1,3 centímetros na região frontal. Foi optado por fazer a biópsia estereotáxica. Na biópsia, o laudo está aí do AP, né, com uma encefalite crônica em atividade inflamatória. Né. O líquor sem alterações, foi feita toda a pesquisa para vírus, celular, enfim. Né. Essa foi uma grande discussão, na verdade, teve uma discussão bem grande aqui, foi da hematologia, com a patologia, com a neurocirurgia, porque o laudo inicial foi de GVHD de sistema nervoso central. Né. Que é um laudo, na nossa opinião, junto com a patologia, é difícil desfechar. Né? A gente falou, se a gente não tivesse essa informação que essa paciente tinha feito transplante. Né? Falei, poderia ser secundária, uma infecção viral que já se resolveu, por exemplo. Né? Falei, então, não dá para dizer. Tem até relatos de VHD de sistema nervoso central, mas a gente não
a gente achou que poderia ser mais secundária, uma infecção aí que já estava se resolvendo. Fato é que após a biópsia, ela, na verdade, até durante a internação, ela não apresentou mais esse quadro e se resolveu. Não foi feito nada, não aumentamos a imunossupressão, não alteramos a imunossupressão e o quadro se resolveu. Outro acontecimento no caso dela foi agora no novembro do ano passado, mamografia de rotina. Foi vista na mama esquerda, essas imagens, essas calcificações foram suspeitas, foram classificadas como BIRADS 4, que foram biopsiadas com hiperplasia ductal aí. Foi optado por observar, ela foi até repetido, nova mamografia e ressonância com BIRADS 2. Aí. Então, teve uma discussão também qual seria da parte da mama, se queriam abordar, não, mas foi optado nesse caso por manter seguimento. Já falei. Atualmente, ela está super bem, na verdade, ela está com o Jacave, que é a nossa segunda linha para GVHD crônico, né? A segunda linha de GVHD crônico, só para esclarecer, não é bem estabelecida. A primeira linha de GVHD crônico agudo, o corticóide é bem estabelecido. Nós, do serviço, optamos por fazer Jacave nesse caso, e ela está super bem, super com resposta completa de GVHD, super tranquilo. Agora, só algum comentário a respeito do caso clínico. É um caso interessante, né? Com algumas nuances aí de complicação não esperadas, né? Você quer comentar, Fernanda, alguma coisa? Acho que dessa parte do transplante, das intercorrências, acho que o Vinícius chamou muito a atenção do que não é habitual, né? Elevação das transaminases. Eu acho que isso talvez você provavelmente vai linkar com a sua apresentação e o fato da paciente ter, né? FANC-A, anemia de Fanconi e FANC-A. Acho que não, acho que a gente pode passar. Vinícius, bom, o que chama atenção, para a gente só destacar aqui, nesse caso clínico, é uma mulher de 42 anos, né, que aparentemente tem 3 sinais clínicos importantes, mas que passa desapercebido na grande maioria das vezes, né. Mulher com baixa estatura, né, principalmente aqui no nosso país, se você for mais para o norte, nordeste, mulher com baixa estatura, o hipotireoidismo, né, e a anemia, obviamente, né. Eu queria fazer uma pergunta aqui. Na história familiar dessa mulher, os pais, eles são parentes, são primos, são consanguíneos? Até não tinha essa informação, né? Eu liguei para ela essa semana perguntando, né? Falei, tem algum caso primeiro de neoplasia geral na família, que tem aquilo na anamnese, nada, né? Não estava nada de gliginota. Falei, vou perguntar especificamente algum caso de neoplasia. Falou, não tem nada. Perguntei de consanguinidade. Ela falou, olha, até onde eu sei, não tem consanguinidade. Né? Ela é aqui de São Paulo mesmo? Ela é procedente do sul. Do sul. Tá. E na pele não tinha nenhuma mancha, nenhuma alteração de pigmentação? Ela não tinha mancha café com leite também, nada que chamou atenção. Então é um caso, você vê que interessante, né? Porque esse é como você vai falar aí, mas é uma anemia de Fanconi, né? Aparentemente sem malformações, né? Que isso acontece em 25% dos pacientes com anemia de Fanconi, né? Quer dizer, o paciente não tem nenhuma malformação, ele tem apenas as alterações hematológicas. Né? Tinha aquele rim pélvico lá que pode ter... tem. Desculpa, tem rim pélvico? Tinha. Então, isso também é um outro achado importante. Quer dizer, então, na genética, né, toda vez que a gente tem 3 malformações maiores, a gente tem que começar a pesquisar uma síndrome. Né? Quer dizer, então, é uma mulher que tem baixa estatura, né? Tem hipotireoidismo, tem anemia e tem um rim pélvico, quer dizer, aí já é bastante detalhes, né, bastante alterações para uma pessoa só. Então a gente tem que ficar atento se essa pessoa, né, se esse indivíduo é uma regra geral, não tem nenhuma síndrome genética, né, para não passar desapercebido e aí pegar essa mulher quando ela abre o quadro mesmo, né, a pancitopenia. Né. Alterações em membros superiores, mãos e tudo, não tinha nada normal, também. Completamente normal.
O único caso de Fanconi que a gente tem aqui no nosso grupo é uma paciente justamente que teve, do Jorge, que teve um câncer de cabeça e pescoço, e quando ela chegou na consulta, a gente viu que ela tinha agenesia dos 2 polegares. Isso, e aí a gente pediu, ainda estamos aguardando, já faz bastante tempo, e ela tinha uma história de plaquetopenia progressiva também. Só mais uma pergunta, Vinícius. Você lembra ou tem informação de qual foi o teste que ela fez para chegar no FANC-A? Não tenho. Até perguntei, eu não tenho informação. Que eu até perguntei onde ela fez, eu sei que foi um PCR, se eu não me engano, também, que essa informação não consegui obter. Até. Porque como nós vamos falar aí, é um painel grande de Fanconi que você pode ter a síndrome, né? Então, deve ter sido feita uma busca mais ampla, né? Vocês, desculpa, eu cheguei atrasada. Vocês fizeram que tipo de investigação na paciente? O teste molecular? É uma paciente que, na verdade, seguia em outro serviço, ela vinha seguindo uma anemia, na verdade, não tinha, só seguia, não corrigia. Aí ela foi evoluindo com uma pancitopenia. E aí, em outro serviço, fizeram uma medula, na verdade, medula só imunofeno, não fizeram nenhuma avaliação. E aí começaram a tratar com uma pneumonia displásica. E ela não estava respondendo, aí veio para cá com uma segunda opinião. Aqui nós repetimos, fizemos a avaliação medular, fizemos FISH, cariótipo e DEB teste, né, que é uma... E no DEB veio positivo, aí posteriormente foi feita a pesquisa mutacional, molecular. Mas isso toda hematologista, isso. Como você tem uma SMD, uma SMD hipoplásica, uma anemia plástica, você tem que excluir. Não sei, foi passado, assim, mas geralmente passa, né? A gente faz, não aqui, mas a gente faz já na Escola Paulista, o ambulatório de falências medulares, e muitas vezes, na maioria das vezes passa, assim, chega sem fazer, falta. Né? Então, não é todo lugar que faz, a gente até consegue mandar para o HC para fazer, né? Então, Antes de você continuar, só queria agradecer o pessoal que está nos assistindo aí. Patrícia Pavone, a Silvana Santos, a Natália, o Milton e a Bianca lá de Juiz de Fora. Muito obrigado a vocês. Por favor, Vinícius, vamos passar para a introdução do assunto. Então, só um pouco, como a gente estava falando, a anemia de Fanconi faz parte das síndrome de falências medulares hereditárias. E é uma instabilidade cromossômica, que não vou falar das outras, da disceratose congênita, enfim. Falar da anemia de Fanconi, enfim, todas as outras, inclusive Fanconi, é mais comum na pediatria, né? Mas é raridade chegar para o clínico. Né? Então a história começa com Guido Fanconi, na verdade ele é um suíço, na parte da Suíça que fala italiano. Então em 26 ele veio de 3 irmãos que tinham uma história de anemia e anomalias congênitas. A gente consegue ver que ele tem baixa estatura, então não dá para ver os membros, mas tem alteração de polegar também. E chamou a atenção, isso era uma anemia macrocítica também. Então, como a gente vai falar, é uma doença autossômica recessiva, com exceção do FANC-B, que é ligada ao X, tá? E homozigose, acho que a heterozigose a Thaís vai falar posteriormente. Né? Não sei se dá para ver, mas o FANC-A, que é o caso da Moema, corresponde a 60%, que a gente vai chamar a atenção aqui, vai ficar melhor. Então, e outro que a gente vai chamar um pouco mais de atenção é o FANC-CD1 com BRCA2, que tem bastante importância também em heterozigose. Quase 2/3 dos casos de Fanconi com homozigose vem com FANC-A. Exato, perfeito. Então, da fisiopatologia, rapidamente, né, muito tem se descoberto, né, a principal é a questão da reparação do DNA. Né, esse complexo Fanconi, a gente tem o A, B, enfim, tem quase todo o alfabeto lá. Ele é responsável pela reparação do DNA, depois eu vou falar de outras funções. Então, se você tem uma lesão no DNA, que é aquilo que a gente faz, inclusive, para teste diagnóstico, de epóxi-butano, por exemplo, você vai ter essa transformação da proteína D2, D1, você vai ubiquitinação do D2 com E1, D2 com 1, vai ter a ubiquitinação. Isso depois junto
vai se juntar com BCRA e BCRA2, você vai ter a reparação da cromatina. Então, isso é o clássico, né? Além disso, tem se descoberto outras vias, né, principalmente da via de estresse oxidativo, acho que ficou horrível, mas na verdade é para exemplificar as outras vias. Cada um tem uma importância, também tem na DNA girase, enfim, você tem outras funções. Então, a heterozigose, acho que a Thaís vai falar, não vou falar tanto, mas o BRCA2, o FANC-D, em uma mutação bialélica em homozigose, tem anemia de Fanconi, mas também tem algumas que eu só citei, na verdade, você pode ter neoplasia extremoso central e tumor de Wilms também. Essa é uma situação muito grave, né, em termos do desenvolvimento da criança, né? Tem poucos casos relatados também, né? Perfeito. Eu vou até citar talvez o mais que ele mostrou, foi do Hallett de 2002, né, que é uma família tinha câncer de mama, e vai ter um caso de Fanconi. Isso chamou a atenção. Vai ter esse aí, talvez, também é um trabalho muito citado, que foi uma família, não sei se estava dando para ver também, que tinha um histórico de câncer de mama. E aí vai ter os dois filhos, tumor de Wilms, glioblastoma, outro tumor de Wilms no outro filho, com meduloblastoma e uma LLA. Né? Então é uma situação gravíssima, né? Então é uma tragédia. Essa é uma situação que você colocou muito bem, né? É um diagnóstico de anemia de Fanconi, mas por ser um gene tão importante, né, na predisposição de câncer em heterozigose, até você imagina quando você tem a falha completa da função, né, em homozigose. Então isso dá um fenótipo muito marcante, né, muito forte em termos de possibilidade de diagnósticos graves numa idade precoce, né. Uma pergunta que eu vou fazer para você a anemia de Fanconi, ela precisa ser em homozigose para se manifestar o fenótipo. Esse fenótipo, ele precisa ser sempre com a mesma alteração bialélica, ou ele pode ter, por exemplo, em BRCA2, alterações diferentes para manifestar o fenótipo? Que é no mesmo gene, isso aí uma vez um geneticista já me explicou que precisa, porque se você tiver duas variantes patogênicas em dois genes diferentes de Fanconi, você não vai ter Fanconi, porque você vai ter duas vias funcionando mais ou menos e não vai ter o Fanconi, não é assim? Agora, se você tem os dois genes na mesma via, você tem um fenótipo de Fanconi. A minha pergunta precisa ser a mesma alteração ou pode ser alterações diferentes, por exemplo, no FANC-A? Precisa ser a mesma? Por exemplo, heterozigoto composto, ou pode ser, ou tem que ser exatamente como nessa família aí, que é a mesma alteração? Não sei se você entendeu a minha pergunta. Não, entendi. Pode falar. Não, o que acho que o que você está querendo dizer é o mesmo gene, os dois alelos mutados, mas com variantes diferentes, né? Variantes patogênicas diferentes. Isso é o que a gente chama de heterozigoto composto, né? Isso pode manifestar o Pode, lógico, pode. Sim. Exato. Por isso que eu perguntei para ele no início se a família era consanguínea, né? E por causa também, precisa ver também a frequência do alelo na população. Tem populações que as frequências são mais elevadas, né? Como na América do Norte, nos judeus, nos espanhóis ciganos, enfim. Então, agora, quando é a mesma mutação, né, a mesma variante patogênica nos dois alelos, a gente chama isso de homozigoto mesmo. Né? Então, esse caso, né, eles são consanguíneos, não é isso? É a mesma mutação, né? Tá, então é isso, então ele é homozigoto. Mas você pode ter com heterozigose com pode. Uma coisa que me chama a atenção pacientes portadoras de BRCA2, a gente sabe que o risco é, sem dúvida nenhuma, muito alto para a mama e para o câncer de ovário também. Quem tem anemia de Fanconi tem um risco aumentado, sim, para câncer de mama, mas em relação ao ovário, a gente não tem a mesma condição, né? E não tem, inclusive, nem a indicação de salpingoforectomia. Queria que você comentasse um pouquinho essa questão. Mas eu acho que tem um viés, né, Maria Isabel, que a pessoa não chega na idade ela tem complicações tão mais graves prévias,
que não chega à maturidade sexual. Você veja, essas duas crianças aí com 9 e 10 anos faleceram, né? Então, eu acho que quando você tem BRCA2 nos dois alelos, antes da manifestação da maturidade sexual, para você ter desenvolvimento mamário ou desenvolvimento ovariano, para ter uma função, você tem alterações mais importantes que levam esses pacientes à morte, como exemplo desses dois casos aí. Então, eu acho que é um viés de evolução da doença mesmo, né? Porque se as crianças evoluíssem para a idade adulta, se desenvolvessem, com certeza eles deveriam ter uma probabilidade. Isso é um raciocínio que eu faço, porque você veja, são pouquíssimos casos que eu me lembro de só você ver que, né, em BRCA2 homozigoto ou heterozigoto composto, eles praticamente não fazem recombinação homóloga, né? Quer dizer, a via de recombinação homóloga, a principal via de reparo de mutação de DNA, né? Simplesmente essas crianças elas não fazem, né? Por isso que elas têm câncer em idade tão precoce, né? Bom, voltando à pergunta, né? Isso são dois fatores que eles levantam. Né? Isso principal é não chegar à idade adulta, então não tem o risco, como foi bem levantado. E outro fator é o hipoestrogenismo, né? Então você tem um estrogênio mais baixo, então você não está exposto a esse fator, né? Então acho que eu não coloquei isso daí, mas tem de um trabalho que de infertilidade masculina chega a 100%, é difícil falar em 100%, né? Mas de redução da fertilidade feminina também. Então chega a quase 100%. Né? Então são dois fatores que contribuiriam aí para o menor risco apesar de câncer de mama também e de ovário. Né? Uma vantagem seletiva. Exato. Não é? Exato. Exatamente, isso mesmo. Obrigada. Do heterozigoto composto já falado, né, até tinha lido, o que me chama a atenção também, que na maior sede de casos assim, é que em 50% dos casos você não sabe qual que é o gene. Você sabe que tem Fanconi, você tem diagnóstico por clínico, mas você não tem qual que é a mutação. Isso a gente sabe também, né? Então falta esse dado muitas vezes. Né? É uma doença complexa, ela é intrigante, né? Porque são tantas as vias, tantas as possibilidades. Você imagina, em doenças mais simples, entre aspas, que tem uma via, você muitas vezes tem o fenótipo e não consegue encontrar nada, você imagina com 19 vias diferentes, quantas possibilidades você pode ter de etapa após etapa nas vias para você gerar uma manifestação fenotípica, né? Aqui continuando também, além como a gente falou do BRCA2, né, também do câncer de pâncreas, aqui ele fala do BRCA2, mas também levanta do FANC-C e do FANC-G em homozigose em pacientes como predisposição a CA de pâncreas em paciente jovem. Ele coloca aí a referência dos casos ali também. Agora voltando à anemia de Fanconi, até foi falado, né, tem de 40% a 25% de pacientes sem alterações ao exame físico. Né? Então, pode passar. Né? É óbvio que você vai ter alguma coisa, vai ter, que em baixa estatura muitas vezes passa. Né? Anemia muitas vezes passa. Então, até a história do rim pélvico passa, então, mas pode ter. A mediana de diagnóstico é 8 anos. Então, como 75% tem o diagnóstico até 14 anos. Então, é uma raridade mesmo chegar para o clínico. Já é uma doença rara, é 1 para 300 mil, né, depende da fonte. Mas para chegar, então, vai cada vez mais difícil chegar para o clínico. Aí, muitas vezes, acaba passando. As manifestações, tem a baixa estatura, como falei, chama atenção a infertilidade. Né, as doenças do rádio, como a alteração de polegar, que já foi falado. Enfim, hipogonadismo, anormalidades renais que a nossa paciente tinha. Esse é o fenótipo clássico. Né? Aí alterações em polegar. Instabilidade cromossômica, não sei se dá para ver. A esquerda é um teste normal, a direita é positivo. Tem algumas setas, né, que a gente vê a quebra cromossômica. Não sei se dá para apontar aqui, mas enfim. E você tem as setas pretas, as quebras cromossômicas, e na vermelha você tem as formações de radicais, também é característico de Fanconi. Como os radiais? Então, da característica hematológica, né, principalmente laboratorial, que chama a atenção, é uma trombocitopenia, uma leucopenia, que muitas vezes antecede até a anemia. Né? É uma anemia macrocítica,
Outro achado é aumento da hemoglobina fetal. A biópsia de medula é normo para hipocelular. A característica é diseritropoiese. No nosso caso também tinha displasia de meia-cariócito. E no cariótipo pode ter 11Q, 13Q, né, alterações no 27, no braço longo. Esse é um dos maiores registros que a gente teve, seguiu durante 20 anos, né, esses pacientes. É um estudo de registro retrospectivo com 750 casos. Desses, 26 desenvolveram neoplasia no registro, sendo 60 desses hematológicos. E 80% vão evoluir com falência medular. Né? Por isso que a gente coloca esses pacientes como uma síndrome de falência medular hereditária. Aqui vai, só para marcar. Então, o que destaca ali? Está meio pequeno, mas do lado esquerdo são neoplasia hematológica. Se colocar os dois primeiros, LMA e sinomielodisplásica ali, correspondendo a 60% e 53%. Né? Mielodisplásica levando a LMA. E no lado de tumor sólido, você tem tumor de células escamosas, cabeça, pescoço e vulvar. Né? O mama, a tela está lá para baixo, foram 3 casos. Né? Então, é algo bem menor. Tem até pensando na nossa paciente que teve aquela alteração, que foi biopsiada aí. Você tem alguma explicação, alguma hipótese para o aparecimento de lesões escamosas, tanto de cabeça e pescoço quanto de vulva? É interessante isso, né? Você tem existe na literatura alguma hipótese para isso, Vinícius? É ótima pergunta, até procurei, assim, não achei nada, né, enfim, muito específico para isso, porque é algo que chama bastante atenção e até quando você transplanta, vou mostrar, você não tira o risco, não tiraria, na verdade você até aumenta o risco de neoplasia de cabeça e pescoço, então, e ginecológico, a gente tem que continuar investigando. Tem alguns, se não me falha a memória, dos genes que não são dos mais comuns, que estão ligados ao xeroderma, né? O ERSC4, né, que é o xeroderma, e cocaine, né? Bom, o fato de você fazer o transplante de medula óssea, ele vai diminuir a parte hematológica, né? Mas o resto das células do corpo, né, as células somáticas restantes, continuam com a mutação, né, com o defeito de reparo. E é interessante também que uma das prevenções que tem que fazer nesses pacientes é até fazer a vacina de HPV para prevenir o câncer de colo de útero, né? Mas provavelmente porque ele é um defeito de reparo de quebra cromossômica. Então você pode ter translocações, né? Então isso propicia a tumores, né, como carcinoma de células escamosas. É o mesmo motivo de cabeça e pescoço também. Faringe por infecção por Isso, HPV. por HPV, exato. Acho por isso que o risco não diminui mesmo, eventualmente até aumenta após transplante. Exato. O que ajudaria a aumentar são alguns fatores que eu ia falar, né? Quimioterapia, provável exposição, imunossupressão, radioterapia, provavelmente que aumenta. Então, isso é um gráfico de incidência acumulativa. Né? Você vai ter aumento de falência medular, isso aí é em décadas, né? Lá para o final você vai ter aumento de tumor sólido, a incidência acumulativa de óbito, inclusive de leucemia. Se pegar também esse outro trabalho de retrospectivo, né? Então, se a gente pegar o gráfico de incidência acumulativa da esquerda, a primeira curva é falência medular. Então, chegando ali nos primeiros 10, 15 anos, você já tinha de quase 80% aí, né? E overall mortality também vem subindo aí conforme logo abaixo de falência medular. Abaixo a gente tem neoplasia hematológica, tumor sólido e de células escamosas. Né? Essa, à direita, é um gráfico de sobrevida também, que é bem triste. Né? Ele dividiu ainda, estratificou por mutação de grupo A e G de grupo C, mas as duas aí a gente tem uma mediana de 25 anos, e do grupo C e do grupo A e G seria batendo um pouco mais de 35 ali. Esse é um outro trabalho que mostrou a importância de trissomia do braço longo cromossomo 3, do lóculo 26. Eram 53 pacientes, desses 18 tinham trissomias. Então, também a incidência acumulativa de
de LMA e SMD é absurda, né? Você consegue estratificar ainda, o paciente vai ainda pior, né? O tratamento, acho que eu passar até mais rápido, no intuito, das possibilidades terapêuticas é o andrógeno. Você tem uma resposta variável, você tem cerca de 50%, vai melhorar com esse tratamento. Você pode usar nandrolona, oxandrolona, danazol com análogo. E por quê, né? Como funciona, né? Na verdade, tem diversos trabalhos usando andrógeno em telomeropatias, né? A ideia é o mesmo, na verdade, você aumentaria a produção de eritropoetina pelo rim e aumentaria o receptor de eritropoetina na célula progenitora hematopoética. Você também aumentaria a função do TERT na célula progenitora hematopoética, né? E também eles postulam, na verdade, que tem algum mecanismo no microambiente da célula medular que ajudaria a manter a proliferação dessas células. O que acontece é que essa terapia, a longo prazo, ela começa a falhar, né? A gente vai ter o gráfico, ou na verdade, perdão, a tabela. Você até tem nos trabalhos uma resposta muito boa, acima de 70% até, porém a mediana de duração dura de 3 a 4 anos, né? Então responde, mas ele começa a ter resistência. Então a terapia final, aí, pelo menos para a questão da falência medular, é o transplante de medula óssea, né? Isso, você não tem um consenso por ser uma doença rara, mas isso é o que chega ao mais próximo de um consenso, né? Seria citopenias, HB menor que 8, plaqueta menor que 30 e neutropenia menor que 500. As alterações cromossômicas é variável, tem local que indica, dependendo do centro. E o regime de condicionamento também. No regime de condicionamento vai ter um trabalho que eu vou mostrar que mostrou que influencia diretamente na sobrevida. O que mudou o tratamento do transplante, na verdade, a sobrevida no transplante foi a adição de fludarabina, que é um transplante não mieloablativo, na verdade é um transplante menos tóxico, né? Assim como o TBI em doses reduzidas, TBI radiação corpórea total. E atualmente tem alguns regimes, né, voltando o Busulfan. Busulfan, na verdade, esses pacientes não podem usar alquilantes e alguns protocolos atuais estão voltando o Busulfan numa dose mais baixa, aí, mas o mais clássico foi o que a gente fez não usou, fez flu, SAI, TBI mesmo, e com ATG. À esquerda a gente tem a sobrevida global, também com pós-transplante, né, então a mediana aí de 12 anos aí chega a 65%, quase 70%. E à direita também incidência cumulativa de neoplasia secundária e morte, né? Então, mesmo pós-transplante, como a gente falou, até muitas vezes aumenta, como a gente falou, exposição, imunossupressão, enfim. Enfim, do que morre esse paciente pós-TMO, né? Não é só de neoplasia secundária. Se você pegar esses pacientes, tem duas cortes, até 99, de 72 a 99, de 2000 a 2009, que é o quadro da esquerda. Então, a principal causa lá é GVHD, né? A secundária terapia. Seguido de infecção, toxicidade, falha de enxertia, né? E aí, lá para o final, uma neoplasia secundária. Então, o próprio transplante tem risco, e por isso que tem critérios para indicar o tratamento. De todo modo, o que à direita, o que influenciou também na sobrevida pós-transplante, né? A idade, então o paciente que transplantou mais jovem vai melhor, isso independente de Fanconi, geralmente o paciente mais jovem vai melhor. Status CMV, isso também não difere de outras patologias. O tempo do diagnóstico do transplante, quem teve um tempo do diagnóstico do transplante menor que 1 ano foi melhor, né, com significância estatística. O paciente que transplantou em anemia plástica não esperou transformar para SMD, não esperou transformar para LMA, também vai melhor. Regimes com fludarabina, menos tóxicos, vão melhor. Enfim, esses são os trabalhos. O de cima são transplantes com doador aparentado. Vale a pena destacar, os dois de baixo, Pasquini e Bonfim, são aqui do Brasil, são de Curitiba, então um dos maiores centros transplantadores de Fanconi é no Brasil, com
curva de OS impressionante, né? Você tem em 3 anos o trabalho da Carmen, 93%, e do professor Pasquini, 81% em 3 anos em pacientes que não fizeram radioterapia. Então é muito bom, né? E embaixo é um pouco pior de douradores não aparentados. Aí você tem overall survival em 5 anos, 64%, aí, e no outro trabalho, 52% em 3 anos. Como eu falei, enfim, você transplanta, mas os riscos ainda continuam. Vale a pena destacar, além dos riscos inerentes aos transplantes, neoplasia de cabeça e pescoço, de vulva e PTLD. Esses pacientes também têm um risco maior de PTLD. Traduz para a gente aí, PTLD. Perdão. Post-transplant lymphoproliferative disease. Então, okay. A gente vê também após transplante de tumor de órgão sólido, não pós-transplante de fígado, pós-transplante renal você pode ter, mas após transplante de medula óssea também pode ter. Só rapidamente o tratamento é tentar diminuir a imunossupressão, a imunidade do paciente voltando ao normal, ele combate com isso. Você tem alguns tratamentos, até chegando o tratamento como de linfoma, com Rituximab, com rituximab. Então, o suporte, como a gente já foi falado, evitar radiação ionizante, até uma das indicações é, se puder, evitar tomografia, radiografia, fazer ressonância, por exemplo. Manter a avaliação medular, dependendo do risco que você tiver do Fanconi, você vai fazer essa avaliação medular mais próxima ou deixar para um momento mais tardio. Avaliação odontológica e ginecológica pelo risco de neoplasia. Neoplasia, terapia gênica, ainda está no começo, você tem alguns trabalhos com lentivírus aí, que é o futuro aí, talvez seja esse. E essa é uma proposta de algoritmo, ele classifica em risco. Se você tem um paciente com um hemograma normal, você pode seguir com um hemograma a cada 6 meses e fazer a avaliação medular anual. Se você tem citopenias leves, você já passa para fazer o segmento do hemograma trimestral e avaliação medular semestral. Aí ele coloca, se você tem alteração citogenética, aquela que eu coloquei, você já mandaria esse paciente para o transplante. E se você tem citopenias severas, displasia, ou mesmo já evoluiu para LMA, SMD, você pode até induzir como leucemia e mandar para o transplante. Acho que era isso. Ótimo, muito obrigado, Vinícius. Claro. Como que vocês encaram a questão do aconselhamento genético para os pacientes que têm anemia de Fanconi? Uma boa pergunta. Na verdade, porque a gente não tem tanto específico para Fanconi, né? A gente não tem porque a gente não tem tanto paciente com Fanconi, é uma raridade, né? Aqui a gente tem no Hospital São Paulo a gente está com 3 pacientes, né? No caso dessa paciente foi bem tranquilo a conversa, ela é bem orientada, tal, ela até falou, nossa, mas ninguém percebeu, tal, né? Mas a gente falou, enfim, de hereditariedade e tal, foi bem tranquilo, né? Então, mas é uma paciente, assim, né? Nos outros casos lá já tinham sido conversado e tal, mas acho que até vezes, como a gente não vê tanto, assim, não dá para falar tão grande. E vocês chegaram a pedir o teste para o pai, para a mãe e tentar, eu não sei qual era a mutação que vocês encontraram aqui. Foi essa paciente apresentada? Foi essa mesmo. Ah, tá. Então vocês... Não foi solicitado. Então, isso seria muito importante. Até se vocês precisarem, contem com a nossa parceria do Benedito e comigo, porque eu acho que seria muito importante a gente tentar oferecer algum tipo de acompanhamento para a família como um todo, né? Porque quando a gente tem realmente um acometimento de um dos familiares pelo BRCA2, por exemplo, é preciso identificar quem são todos os indivíduos portadores, porque você pode começar, hoje mesmo eu vi uma paciente com mutação em BRCA2, a gente começa o rastreamento muito mais precoce em familiares que nunca tiveram tumor, e o benefício hoje dessa paciente foi justamente, a mãe era portadora de BRCA2 e ela já tinha tido 2 tumores primários, e veio com a filha, que estava grávida, com 33 anos, né? Mas que já decidiu, assim que ela terminar a gravidez, tiver o filho, vai tomar todas as medidas de redução de risco, né? Vai fazer a salpingoforectomia, né? E mesmo a cirurgia redutora de risco das mamas. Legal.
E interessante também que, como é uma doença recessiva, a geração de cima dos dois lados tem 50% de chance de estar em heterozigose, que é o que a Thais vai falar agora, né? Vamos lá, Thais. Aí, deu certo. Boa tarde a todos. Meu nome é Thais, sou residente da Oncologia Clínica do Hospital do 2º ano. E eu vou falar sobre se os pacientes portadores dos genes mutados da anemia de Fanconi, se esses pacientes têm um maior risco de desenvolvimento de câncer. O que a gente sabe, esse dado é variável, mas na população dos Estados Unidos, os portadores dessas mutações gênicas da via da anemia de Fanconi é de aproximadamente 1 em 180. Esse dado varia e pode chegar em 1 em 300, mas mesmo assim é alto, variando entre 2% e 3% da população. O que a gente viu agora com a apresentação do Vinícius, esses pacientes, os doentes, têm um risco maior de neoplasias. Então, essa minha apresentação é para tentar compreender se essa população de heterozigotos também tem esse risco e levantar o seguinte questionamento: como seria o segmento dessa população, uma vez que eles possam apresentar riscos? Bom, esse é só um relato de caso curioso, que não tem tanto a ver com câncer, mas era uma mulher com um SEC de colo de útero, que fez quimio e radioterapia e apresentou uma toxicidade que acabou evoluindo a óbito. E esse dado é importante porque mostra que, assim como os pacientes com anemia de Fanconi, eles são super rádio e quimiosensíveis. Eles têm uma probabilidade muito maior de ter toxicidade a esse tratamento. Então, se até esse caso questiona, se os portadores também podem ter alguns fenótipos e, inclusive, riscos semelhantes. Então, vamos falar do câncer. Então, a pergunta é, esses pacientes, os portadores aqui, têm chances de desenvolver câncer uma vez portando esses genes que estão envolvidos na estabilidade do DNA? Essa aqui é uma tabela extraída do Nature Reviews de 2018, onde a gente mostra as mutações envolvidas, a frequência delas e quais, sabidamente, a gente tem um conhecimento na heterozigose de desenvolvimento de câncer. Depois a gente vai falar especificamente de cada uma delas. Esse é um trabalho que, embora antigo, ele foi um dos maiores, então, que eu encontrei na literatura. Envolveu 3 centros, ele estudou especificamente isso. Era um N de mais ou menos 900 pacientes. Então, eles recrutavam... foi publicado na Cancer Research. Eles recrutavam avós, principalmente, e parentes. O N maior é de avós, 784 pacientes, de pacientes que eram doentes, que tinham a doença de Fanconi. E daí eles pesquisavam se eles eram portadores ou não de alguma mutação da via. E depois aplicava questionários, acompanhava esses pacientes e viam se eles desenvolviam câncer e relacionavam com a população geral. O trabalho é extenso, mas aqui são os resultados. Eu não sei se fica muito claro, mas esse trabalho é muito interessante. Quando os portadores de alguma mutação da via eram comparados à população geral, para qualquer tipo de câncer, ele tinha um P não significativamente estatístico, ou seja, esses pacientes eles não tinham chance, os portadores, de desenvolver câncer em relação à população geral. Quando a gente ia para análise subgrupo, as mulheres portadoras de alguma mutação com câncer de mama, essas sim tinham um P significativamente estatístico, e elas, nesse trabalho, mostrou que talvez essas mulheres com câncer de mama pudessem ter um risco maior em relação à população geral. Quase 2 vezes maior. Existem outros estudos que também mostrou que essa relação, em relação a câncer
na população geral é negativo, mas todos os antigos, e, enfim, para sintetizar, eu coloquei os mais relevantes e, sobretudo, esse que foi importante. Então, voltando àquela tabela que eu mostrei anteriormente, aqui a gente tem o FUNC-D1, também conhecido como BRCA2, a gente discute bastante, o BRIP1, o PALB2 e o FUNC-S. A gente vai discutir cada um deles e o que a gente tem de evidência. Bom, o BRCA2 é o mais conhecido entre nós e, de todos, é o que mais mostra risco para desenvolvimento de neoplasias. A gente sabe que quem tem mutação no BRCA2, as mulheres, 80% delas têm chance de desenvolver câncer, 40% delas vão desenvolver câncer de mama até os 80 anos, e de 10% a 20% delas desenvolverão câncer de ovário até os 70 anos. Em relação aos homens que têm mutação em BRCA2, 7% vão desenvolver câncer de mama e 20% pode desenvolver câncer de próstata até os 80 anos. Esse risco também acontece para câncer de pâncreas, em 5% dos pacientes, homens e mulheres juntos, e também está relacionado a outras neoplasias. Depois eu vou falar o que o NCCN fala a respeito do segmento desses pacientes. Quando a gente parte para os outros genes mutados, a literatura fica um pouco mais controversa. Em relação ao PALB2, o que a gente sabe é que ele tem de 2 a 5 vezes, quem tem essa mutação, as mulheres, de desenvolver câncer de mama. Esse risco é menor quando comparado ao BRCA2, mas é grande mesmo assim. Os homens também têm esse risco. Existem alguns trabalhos que mostraram relação com PALB2 e câncer de pâncreas. E depois eu vou falar especificamente o que o NCCN fala, mas nessa diretriz, nesse guideline de anemia de Fanconi, ele é um pouco antigo, é de 2014, o que ele fala é que esses pacientes devem ser encorajados a seguir com um oncogeneticista ou com um médico especialista e seguir com exames de rastreio. Mas fica um pouco ainda, depois a doutora Maria Isabel pode até comentar a respeito do que tem de segmento desses pacientes. Eu acho que como tem muita gente ouvindo, assim, essa tua revisão está sendo excelente. É importante lembrar só que os estudos variam muito. Então, por exemplo, os dados de prevalência de câncer de mama em BRCA2, você deu um dado de 40%, que é bem comum até darem esse dado, mas mais recentemente teve um estudo que foi publicado que falou em 74% de risco. Então, não existe nem errado nem certo. O que existe são estudos diferentes feitos com populações diferentes. Exatamente. Como esse último estudo, que é bem recente, foi feito numa coorte maior e mais variada, a nossa tendência hoje é falar nesse número um pouco maior. Certo. O mesmo para PALB2, né? O PALB2 é um gene que começou como um gene de penetrância moderada. E ele recebeu um upgrade agora recentemente. Ele hoje é considerado como um gene de alta penetrância. E o risco para câncer de mama, falado mais ultimamente, é por volta de 56%, né, ao longo da vida para o desenvolvimento de um câncer de mama. Então, assim, é exatamente isso que você falou, e a tendência mesmo em laudos publicados, por exemplo, como esse dessa paciente que eu falei de BRCA2, que é um laudo de uma empresa americana, comparado com a outra empresa americana que a gente faz daqui do hospital, ele dá dados diferentes, porque usa referências diferentes. Certo. Então, essa é uma questão da literatura mesmo. Obrigada, doutora. Bom, em relação ao BRIP1, como a doutora bem falou, varia de acordo com a literatura. Num estudo da Islândia, o BRIP1 foi bastante associado à maior incidência de câncer de mama e ovário. Ele também relata, principalmente ovário, nos estudos do NCCN fala também. Também tem uma chance de 2 vezes maior de quem tem esse gene de desenvolvimento de câncer de mama. Em relação ao câncer de próstata, o que há na literatura é muito divergente, alguns estudos negativos, outros positivos.
Em relação ao FUNC-C, ele já não é tão comum quanto os outros. Então, as evidências também ficam um pouco mais fracas, mas o que a gente vê é que também essas pacientes têm maior chance de desenvolvimento de câncer de mama. Então, anteriormente, né, então, talvez esse meu dado, o FUNC-C, o FUNC-CN e o FUNC-CJ tinham um risco moderado de mulheres desenvolver câncer de mama, enquanto o BRCA2, que é o FUNC-D1, um alto risco, mas pelo que a gente está vendo. Então, de repente, esse risco para as outras mutações sejam até maior. Então, que foi a pergunta inicial ali do estudo. Então, sabendo que existe esse risco maior, como que a gente deve seguir os familiares? O que esse guideline fala é o seguinte: a gente tem que saber qual mutação que está envolvida, uma vez que a gente tem o paciente doente, e testar essa mutação, a mutação encontrada nos familiares. Por vezes, às vezes essas mutações não são detectadas por alguns motivos que o guideline até descreve, que eu não entrei em detalhes. Bom, então, os familiares vão ser testados, mas esses pacientes, raramente, quando eles chegam à idade adulta, alguns deles podem até encontrar um cônjuge e até serem férteis, apesar que isso é muito raro, porque eles falam, a maioria dos pacientes não tem capacidade reprodutora. Mas caso isso aconteça, o cônjuge deve ser testado também para a mesma mutação, para que haja um aconselhamento genético pré-natal e pós-nascimento. Bom, quando a gente pega as recomendações do NCCN, esses pacientes aqui, que são aqueles que já foram, os familiares que já foram testados, existe um manejo e um guideline já como eles devem ser seguidos. Depois a gente pode falar mais especificamente, mas existe a questão de rastreio mais precocemente e também de profilaxia cirúrgica nessas mulheres. O que eu queria mostrar, na verdade, é que talvez esteja bem estabelecido a questão de manejo com os pacientes que têm mutação em BRCA1 e 2, mas talvez ainda haja um pouco de controvérsia nas outras mutações, como o BRIP. Aqui, eu não consigo apontar, mas está nessa tabela logo abaixo do BRCA2, como eles devem ser seguidos ainda não há um manejo muito bem claro pelo NCCN. Em relação também ao PALB2, a mesma questão. Mas o que o guideline fala é que eles devem ser sempre acompanhados e incentivados a fazer o rastreio. A questão é que a literatura ainda é controversa, os estudos estão se aprimorando cada vez mais, mas a gente tem visto que cada vez mais esses pacientes heterozigotos devem ser seguidos mais de perto e talvez a gente tenha que começar a falar mais de rastreio nessa população. Obrigada. Obrigado, Thaís. Excelente revisão. É um assunto muito amplo, né? Você conseguiu resumir aí em 15 minutos. Eu achei que foi bem interessante. E é claro, quando você fala de BRCA2, né? A gente está falando de um dos genes mais diagnosticados no mundo hoje, BRCA1 e BRCA2, né? Então, existe guidelines bem estabelecidos e riscos calculados. Quando você começa a ir para genes menos comuns, você começa a ter as dificuldades de estabelecimento de condutas com base em evidência pelo motivo da diminuição da frequência desses diagnósticos. Então, eu acho que o mais importante que a gente deve levar de lição para casa é analisar o fenótipo da família, fazer o aconselhamento genético em termos de avaliar o risco familiar com o fenótipo específico daquela família e adaptar a sua orientação familiar de acordo com a situação em questão, né? É o que você falou nessas controvérsias que não estão muito bem claras nos guidelines, é porque eles colocam sempre no final avaliar a história familiar e de acordo com a sua decisão, ou seja, tem que ser
individualizado, né, Maria Isabel? Então, acho que esse é um grande ponto. Nós estamos com o tempo no final, eu queria que vocês escolhessem uma família aí para a gente apresentar, para a gente poder encerrar. Apresentar rapidinho, em 2 ou 3 minutos. Vamos lá, Carla. O mouse. Então, rapidamente, nós trouxemos 3 casos. Qual que você escolheu? Vou escolher o último, Então, que é vamos. o caso de uma paciente. Só deixa eu ver se está condizente com o que eu gostaria de mostrar. Não, eu quero o Franchiene. Deixa eu ver. Se mexer com o mouse, aparece. Palme 2. Este aqui. Então, vamos lá. Como o doutor Benedito falou, que nós temos que avaliar a questão do fenótipo da família, né? Essa paciente foi a que procurou o nosso serviço, então é uma paciente que sem histórico pessoal de câncer, onde ela trouxe, né, para nós, então, que a irmã dela tinha tido um câncer de tireoide aos 24 anos, a mãe falecida com câncer de mama aos 49 anos, o pai com câncer de próstata aos 75, e 2 tias maternas, uma já falecida com câncer de mama e pâncreas, e uma outra com câncer de cólon. Então, pelo histórico da familiar, ela coletou o painel e veio uma VUS. Então, foi abordada a questão da importância de uma tia, que foi essa tia aqui, que tinha tido câncer de cólon aos 63 anos, fazer o teste também, né? Então, essa tia veio ao nosso serviço, coletou o painel e veio o PALB2 patogênico. Então, o quanto é importante a relação, né, do fenótipo, né? Então, assim, de avaliar como um todo, e a paciente que veio, então, em questão, ela não tinha, mas o histórico familiar, né, a abordagem faz toda a diferença. Então, se vocês quiserem... Não, só. Então, essa é uma mulher sadia, rígida, né? Não tem nenhum história de câncer, né? Não tinha. Veio uma VUS. Veio uma VUS. Em que gene que veio? Veio uma VUS em SU-FU. Tá. E Tinha aí, nada a ver com PALB2. e aí testou na tia materna e veio uma variante patogênica. Que era quem tinha o câncer de cólon, né? Tá ótimo. Testou na mãe dela? A mãe era falecida. Falecida. A mãe era falecida. Então tá bom. E a tia, o difícil foi que a tia é uma médica, cardiologista, e a do PALB. E ela ficou muito abalada com o resultado do teste genético e não vai querer testar ninguém, avisar ninguém da família. Ela tem uma Ela filha, falou, né? Pois é, ela tem uma filha de 29 anos, e aí eu tinha falado durante o aconselhamento que a partir dos 30 anos a orientação é começar a ressonância das mamas e a mamografia. Aí ela falou assim, então eu vou esperar minha filha fazer 30 anos para pensar o que eu quero fazer. E ela realmente, nessa hora, não tem médico ou não médico, é paciente, né? E ela saiu, assim, transtornada. Eu espero que ela retorne para entender melhor, porque tem várias pessoas potencialmente em risco, e eu, pela ética da genética, não posso nem comunicar à sobrinha que ela tem essa alteração. Né? Porque a dúvida da sobrinha é, será que meus irmãos têm essa alteração? E os irmãos dela podem ser portadores de PALB também mutado, né? Podem, principalmente Isso, e ela não quer que ninguém falar disso para ninguém, por enquanto. Essa é uma paciente que merece passar por ir para um serviço de psicologia. Eu acho que eu encaminharia ela para Foi orientado? Porque isso é importante, né? Porque às vezes o impacto da notícia é tão grande que é importante encaminhar esses pacientes para a psicologia. Ela aceitou bem ter feito o painel, isso que é engraçado, né? Ela aceitou super bem, e ela é uma paciente poliqueixosa, ela já fez avaliação com todas as especialidades que eu conheço na medicina. Ela veio me contando, a primeira consulta demorou mais de 1h30, só ela me contando tudo que ela tinha feito. Quando ela chegou no consultório, ela esperava uma negativa de novo. Ela falou assim, eu vim aqui para ouvir coisa boa. E quando eu falei que realmente a gente tinha encontrado uma alteração, ela inclusive tem uma linfocitose B monoclonal. Ela é uma paciente encaminhada por vocês, para mim, doutora Iana, que me encaminhou. Essa é uma família muito interessante, né? Porque isso que o Pablo falou e que a Carla falou é muito importante. O fato de você ter um fenótipo familiar e testar alguém assintomático, você tem 50% de chance de não encontrar nada e ter na família, né?
Então, o teste serve para a pessoa testada e para os 3 filhos, mas não exclui o risco familiar. Então, a ideia, né, Maria Isabel, de testar alguém afetado é que essa pessoa seria a de maior risco de você encontrar alguma coisa, né? E esse aspecto psicológico e de negação a gente vê muito, né, Maria Isabel? Então, eu acho que essa abordagem, como o Pablo falou, multiprofissional, para dar suporte para essas famílias em termos de encarar o problema e não negar a informação aos outros familiares, porque tem esse problema de que nós não podemos entrar em contato com a família, mas se você olhar a geração de baixo ali, você vai ver, né, Thaís, que tem um monte de mulheres ali, olha, na faixa dos 30, 40 anos, que podem estar sob risco, né? Então, assim, não é justo você não comunicar para essas pessoas. Então, fica uma angústia muito grande para a gente, né, sabendo do risco aumentado, como você muito bem apresentou, e a gente não poder falar para essas pessoas fazerem um segmento adequado de acordo com o seu risco. Então, esses são os dilemas da oncogenética. Eu vou ter que encerrar aqui, que nós já estamos com o tempo acima do nosso permitido aqui. Eu queria muito agradecer ao Vinícius pela disponibilidade de ter vindo. Você está sempre convidado para vir, mesmo que seja de outro tema. Agradecer a Thaís, que fez um resumo super legal do assunto. A Fernanda, ao Pablo, a Maria Isabel, ao Paulo, a Carla, a Janina, todos que participaram.